Olá, professores, professoras, professor coordenador e todos os que nos ouvem nesse momento. Gostaria de iniciar nossa TPC de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Tecnologia e Inovação e Educação Especial, fazendo um agradecimento bastante especial à nossa supervisora Elisa, que tanto nos ajuda, tanto nos apoia em todas as ATPCs. Gostaria também de agradecer à PCNP e Graziella, que está sempre conosco. Vocês, através das avaliações, vocês sempre nos dizem o quanto que é interessante as contribuições que ela traz em relação às tecnologias, né? São opções a mais, possibilidades a mais para que os nossos estudantes possam aí alcançar uma posição bacana, né, no Enem, nos vestibulares, principalmente a semana passada, quando ela trouxe a plataforma Estude, que nós alinhamos as atividades da Estude com as habilidades essenciais de sociologia, né, do currículo oficial. Então, todos nós, né, somos aí uma grande equipe, uma grande rede de aprendizagem, como dizia como disse o professor Felipe, né, no compartilhamento aqui de práticas, e somos uma grande rede, estamos sempre buscando melhorar, né, buscando trazer novas possibilidades de trabalho para vocês e um aprender com os outros. Acho que esse é o maior sentido, né? Então vamos lá. Para a nossa TPC de hoje, bom, a nossa equipe vocês já conhecem, né? Sou eu e Guilherme, PCNP de História, a Graziela, PCNP de Tecnologia e a Aline Cruciário, PCNP de Educação Especial. No dia de hoje, nós teríamos uma dinâmica um pouquinho diferente. A PCNP e a Aline, em outras TPCs né, que ela fez conosco, nós enviamos uma avaliação para vocês, levantando alguns temas de interesse que vocês gostariam que ela trabalhasse. Então, vocês elencaram autismo. Então, hoje ela vai trabalhar conosco o autismo, conceituando um pouco o que é o autismo, como ele se dá, né, como que ele acontece aí nas nossas crianças, nos nossos estudantes. Em seguida, ela irá fazer uma adaptação de acordo com as habilidades essenciais do segundo bimestre, que eu fiz uma montei para vocês, preparei para vocês, para que ela pudesse fazer essa adaptação, tá bom? Então, a TPC vai ter um período bastante significativo, bastante considerável com a PCNP Aline, para que ela possa fazer essa definição do autismo e também trabalhar a adaptação. Eu vou passando pelos slides para vocês verem a habilidade, as atividades que eu planejei para vocês, para que ela pudesse realizar esse trabalho dela, tá? Lembrando que foi um pedido de vocês. Então, o tema da nossa TPC de hoje é autismo, adaptação curricular, com vista às habilidades essenciais de história para o segundo bimestre e as metodologias ativas. Então, nós seguimos com as metodologias ativas, né? Temos aqui como objetivo a realização do feedback da TPC do dia 7, retomar o percurso formativo realizado na TPC do dia 7 também, subsidiar os professores no planejamento dos roteiros e atividades a partir das habilidades essenciais do segundo bimestre e suas adaptações curriculares, que a PCNP Aline irá fazer conosco a definição e características dos transtornos do espectro autista, TEA. Refletir sobre as adaptações curriculares que podem ser realizadas utilizando o currículo de História do sexto ano, com vistas a contemplar os alunos com transtorno do espectro autista. Incentivar o uso das metodologias ativas alinhadas ao currículo paulista e ao currículo oficial vigente, que é o currículo do ensino médio, ok? E aí nós temos um pouquinho do percurso, né? Retomar um pouco do que nós trabalhamos na TPC do dia 7. Então, nós fizemos uma retomada, lembra que nós estávamos trabalhando as questões raciais, né? Então, nós retomamos um pouco, né, as competências gerais da BNCC, reiteradas pelo currículo paulista em relação à temática racial. Nós fizemos
a retomada dessa temática visando as habilidades essenciais para o segundo bimestre, as quais nós fomos passando por algumas séries, por exemplo, sexto ano de História, sétimo ano de Geografia, sétimo ensino médio, né, Sociologia com a primeira série. E então nós fomos mostrando as possibilidades de trabalho com essa temática dentro das habilidades essenciais. Porém, lembrando que não era obrigatório nem necessário o professor parar a atividade para trabalhar a temática, e sim que ele pudesse, que vocês conseguissem fazer isso junto, tá? E se vocês achassem que o momento não era oportuno, não tem problema. Poderia ser trabalhada essa temática em um outro momento. Então, aqui nós trouxemos apenas como sugestão para que vocês pudessem alinhar essa temática às habilidades essenciais, ok? E depois nós trouxemos as sugestões de atividades para compor os roteiros de atividades dos estudantes. Então, além das habilidades essenciais, além das atividades que compõem o material do aluno, do São Paulo Faz Escola, e também do material de apoio ao currículo vigente oficial, né, que é o material de transição, nós trouxemos também algumas sugestões de atividade pensando nas metodologias ativas com e sem o uso da tecnologia. Então, a Graziela trouxe para nós o Museu do Amanhã, trouxe para nós o Museu Afro Brasil e a plataforma Estude, que é a plataforma do ensino médio. Então, né, está aqui embaixo o tutorial que ela fez, né, está aqui indicando, né, que foi feito esse tutorial do Museu do Amanhã, o tutorial do tutorial da plataforma Estude, e também, aqui conhecendo o aplicativo Sway, é que ela fez a devolutiva para nós usando essa ferramenta. Então, era uma outra possibilidade de trabalho também, assim como o pad LED. O pad LED foi bem interessante porque alguns de vocês fizeram, nos mandaram, e outros estão colocando nos roteiros, né, ou estão colocando aí no rol das atividades para ser trabalhada e oferecida para os alunos. Então, são N possibilidades de trabalho, né, várias ferramentas que a gente pode oportunizar aos nossos alunos. Primeiro a gente aprende, né, primeiro a gente vai aprender porque usar tecnologia hoje está bem necessário, né? Muito necessário. Então, nós estamos aprendendo junto e dependendo a escola, a turma que nós professores estivermos dando aula, a gente consegue fazer um trabalho bastante minucioso, um trabalho bastante interessante usando essas ferramentas. Quando nós temos uma sala, uma turma ou uma escola que tem a maior parte dos alunos aí que não tem acesso, a gente pensa também em como atender esses alunos utilizando outros recursos, como nós damos sempre aqui sugestão, né? A gente sempre coloca aí para vocês ajuda dos livros didáticos, livros paradidáticos, material de apoio do aluno, pesquisas, né, através de livros. Então, nós temos sempre que pensar no nosso público, nos nossos alunos e as condições que eles têm para trabalhar, porque o lema da secretaria, o nosso lema é sempre nenhum aluno a menos e também nenhum professor a menos. Bom, daqui para frente, como eu disse para vocês, a PCNP Aline irá fazer conosco as adaptações. Então, eu vou passar pelos slides rapidamente para mostrar para vocês como que eu pensei, como que eu planejei esse roteiro para que a Aline pudesse fazer adaptação em relação ao autismo, que é que foi um pedido de vocês. E a adaptação também foi. Vocês pediram sugestões de como trabalhar, né, com os alunos atendendo as habilidades e o material que está na mão de cada um deles. Então, aqui nós temos, né, então, as sugestões para os roteiros. Então, nós trouxemos sempre aqui o currículo paulista, o currículo ensino médio. Nós iremos, então, trabalhar com habilidade e atividade do sexto ano. Lembrando que essas habilidades aqui nós passamos a semana passada, no outro TPC, né, semana passada, foi o centro de mídias, né, dia
no dia 7 nós trabalhamos essas habilidades também. Então, nós temos aí a 7A e a 7B, que fala da identificar as diferentes formas de linguagem, e a 7B, reconhecer a importância da tradição oral. Aí nós trouxemos para vocês o griot, lembram-se disso? Então, nós trouxemos o griot, que ele é como se fosse um grande livro de memórias que não deixa a tradição e a história do povo africano para trás, não deixa morrer. Então, ele mantém viva essa memória dos povos africanos. Aí, dentro do material do aluno, tem 2 vídeos como suporte, um apoio, né, para que o aluno tenha mais subsídio para conseguir entender o que é o griot e que ele possa vivenciar mais para frente o que é ser um griot. Então, nós temos lá o saber mais, né, a caderno que o aluno pode aprofundar um pouco mais sobre aquele tema que vai ser discutido. E fora isso, nós temos também o livro didático, que pode trazer um apoio para os alunos que não têm acesso à internet, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês já os 2 vídeos, né? A carinha aqui do vídeo, como que é a hora que vocês conseguirem abrir. E essa adaptação não, essa organização das atividades eu planejei pensando no aluno, uma linguagem próxima do aluno. Então, aqui, por exemplo, né, você sabe o que é uma aldeia? Então, a gente precisa explicar para o aluno que é uma aldeia, né? Então, eu coloco aqui que através dos vídeos, eu acredito que já tenha dado algumas pistas para que eles saibam o que é isso. Então, a gente traz aqui a resposta, que é a aldeia, para que eles se sintam, para que eles sintam a presença de vocês próxima deles no momento que eles estiverem desenvolvendo essa atividade. É a questão do roteiro, da adaptação da linguagem, que a gente vem tratando disso há bastante tempo, né? Os roteiros de atividades vão para os alunos, mas é importante que a gente dê condições para que ele consiga resolver de forma autônoma, né? Que ele consiga se sentir mais próximo dos professores, né? De cada um de vocês, mesmo estando no isolamento social, tá? Mesmo com esse distanciamento. Então, aqui eu trouxe também algumas imagens e a ideia é que eles pesquisem um pouco mais sobre o griot ou sobre os povos indígenas, né? Então, nós pedimos aqui para que ele explore bastante esse tema antes de realizar a atividade. Por que isso? Para eu conseguir escrever sobre alguma coisa, falar sobre alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso ter um cabedal bem grande, né? De, de, de textos, de imagens, de vídeo, de suporte, para que eu consiga escrever melhor sobre aquele tema proposto pelo professor. Então, daí a importância do explorar bastante, né? A importância de explorar e de pesquisar antes de realizar a atividade. Aí nós temos aqui 2 imagens do griot. Essa aqui é uma imagem que está no caderno do aluno, que eu trouxe anteriormente também para vocês. E aí, o professor aqui vai passar as orientações para os alunos, né? O que precisa ser feito, né? O professor, então, aqui vai contar uma história para eles, vai dar algumas dicas, como, por exemplo, ouça com bastante atenção, não faça nesse momento nenhuma anotação. Depois, os alunos vão recontar essa história para algum amigo ou familiar. Então, aqui está exposto de um jeito que tanto o aluno que tem acesso à tecnologia como os alunos que não têm possa conseguir resolver, tá? Possa conseguir participar dessa atividade também, tá? Então, após a atividade prática, responde seu caderno. Então, o aluno vai responder no caderno, ele pode tirar uma foto e enviar para você, ou, conforme combinado, entregar lá na escola, a hora que ele for, antes que ele for retirar o roteiro da próxima semana, ele entrega o roteiro da semana anterior, como nós já vem conversando há bastante tempo, né? E aí a pergunta é bastante aqui pessoal, né? Para ele falar como que foi, né? Como ele se sentiu tendo essa experiência, né? De transmissão de memória, né? Como que foi isso para ele, tá? E depois nós temos também, trouxemos novamente essa sugestão que a Graziela fez conosco, que é o tour pelo Museu da Manhã. O que que ela traz?
ela vai trazer uma outra forma de linguagem, que é a linguagem fotográfica. Lembra que nós conversamos na outra, né? Na TPC do dia 7, nós conversamos sobre isso. Então, vocês podem retomar essa linguagem fotográfica, tá? Com eles visitando esse museu. Então, tudo que eu estou aqui falando para vocês, mostrando para vocês, é o que eu pensei, o que eu planejei para que a Aline pudesse entrar fazendo adaptação. Então, esse é um roteiro pensado e planejado a partir do material de apoio do aluno e do currículo paulista, o qual terá que ter aí os alunos público-alvo da educação especial que a Aline irá falando com vocês novamente. Então, aí aqui eu trago algumas orientações aos estudantes, né? Para que perceber quantas coisas ele aprendeu a partir dessa vivência de ser um griot, a partir dessa vivência de transmissão de memória. Então, eu acho bacana a gente mostrar isso para ele. Olha quanta coisa que você vai aprender após você realizar, ou a hora que ele realizou, a hora que vocês forem fazer o feedback, vocês dizer para ele, olha só quantas coisas vocês aprenderam. E aqueles que a gente percebeu que não aprendeu, né, que não conseguiu dar conta da atividade proposta, que a gente já faça, então, os encaminhamentos de atividades, pensando em numa recuperação contínua, né? Aí pensa lá, né, no feedback positivo que nós fizemos. Então, iniciar com uma frase sempre positiva, uma frase incentivadora, motivadora, e depois uma orientação. Uma orientação para que o aluno consiga melhorar e que ele se sinta capaz de perceber que ele pode fazer melhor. Então, aí eu já posso fazer um encaminhamento de uma atividade pensando numa recuperação contínua, né? Ter esse conteúdo, dessa habilidade, ok? E aí eu trouxe também algumas orientações a vocês professores, né? A nós todos professores, me incluo também nessa, né? Todos nós somos professores. Orientações aos professores, então, aqui nós trouxemos, né, no item A, o que é importante você, professor, perceber no aluno, né? Então, também sempre o apoio do currículo paulista, apoio do material do aluno. E aqui, além das habilidades, das competências cognitivas, nós trouxemos também as competências socioemocionais que ele vai desenvolver ao realizar aquela atividade. Então, como por exemplo aqui, a abertura para o novo, né? Descrever onde ele vai descrever, vivenciar uma situação diferente, que é a transmissão da memória, buscando lá atrás sempre a habilidade, né? E que linguagem, da oralidade, depois o griot, que são um transmissor de memórias, uma pessoa que armazena a memória e não deixa que a história, não deixa que as memórias do povo africano morra, que ele mantenha sempre viva essa memória. Então, qual foi a experiência do aluno, né, ao vivenciar essa atividade? Então, é importante que nós, professores, percebemos isso também. E aí, uma outra orientação que nós trazemos aqui é com o objetivo de que o estudante possa refletir sobre o papel da escrita na atualidade. Estima-se que cada discente contará a história de forma diferente, claro, porque quando a gente ouve uma história, a essência a gente consegue guardar, mas cada um traz para si aquilo que considera mais importante, aquilo que vai achar, que vai considerar mais relevante para escrever. Na verdade, aqui não vai escrever, ele vai falar, né? No momento, ele vai falar depois, no próximo passo é que ele vai escrever, que quando vocês forem seguindo os passo a passo, vocês vão conseguir perceber direitinho. Então, cada discente contará a história de forma diferente, registrar as dificuldades encontradas, ele vai ter que registrar, né, quais foram as dificuldades, né, as dificuldades encontradas, colabora para que o estudante compreenda na prática os desafios encontrados pelos historiadores quando escrevem sobre história oral. Então, é uma vivência, né, que não deixa de ser aqui uma metodologia ativa sem o uso das ferramentas digitais.
é o aluno pensando, é o aluno praticando, colocando em jogo aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu. Então, é a partir daí que a gente pensa no protagonismo juvenil, né? É a partir daí que o aluno, não é nem pensar, é a partir daí que o aluno desenvolve o protagonismo. Então, ele precisa ser ator também da sua aprendizagem. Nós, professores, somos aí os grandes mediadores, mas eles são os grandes atores. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer assim rapidamente para vocês a maneira como eu pensei nesse roteiro para que a Aline pudesse fazer a adaptação para vocês, tá? Espero que seja bastante produtivo, tenho certeza que vai ser. E nós voltaremos na próxima TPC, tá? Aguardo vocês na próxima. Bom trabalho a todos, ótima semana, grande abraço, se cuidem e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Olá, pessoal. É um prazer novamente tê-los. Hoje nós estaremos realizando a retomada do ATPC realizado no dia 7 de julho. Para o ATPC de hoje, essa retomada, foi selecionado uma ferramenta que se chama Flipping Book. O que essa ferramenta faz? Nós organizamos o material em PowerPoint, transformamos esse material em PDF, realizamos o login nessa plataforma e fazemos o upload do PDF na plataforma. E a plataforma vai transformar o meu PDF em um livro digital. E o aluno pode folhear, inclusive as folhinhas que vão virando, ela tem até som, né? Tem o áudio da folhinha. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou iniciar a nossa devolutiva sobre a atividade 2 que foi pedido a vocês. Então, em relação aos professores, após a apresentação das ferramentas digitais e sugestões para o estudante que não possuem acesso aos recursos digitais, qual você considera a mais adequada, considerando a realidade de cada um? Então, nós tivemos aqui a maioria dos professores, depois Museu do Amanhã e, por último, a plataforma Estude. A plataforma Estude ela é bem específica para os anos, para o ensino médio, mas dependendo do assunto que está sendo abordado, ela pode muito bem ser adaptada para os anos finais, mas ela é específica. Nós conversamos muito, né, a respeito da avaliação de vocês. Teve um dos professores que deu uma sugestão e casou justamente com o que nós já estávamos pensando, que era abrir um canal de comunicação com vocês. Então, o nosso canal foi aberto um Padlet para as contribuições que vocês queiram fazer. Então, o nosso Padlet está aqui no nosso livro, mas eu vou abrir aqui. O que é esse Padlet? Aqui eu vou poder colocar materiais que eu utilizo em sala de aula, dar sugestões, indicar links, vídeos. Então, eu vou digitar. Ó, aqui eu já fiz até uma postagem, tá? Então, eu vou digitar. Eu vou digitar aqui a minha mensagem. Se eu quiser, eu posso incluir algum material, então eu posso fazer o upload desse material. Eu posso indicar um link, posso acessar o Google, incluir fotos e
tudo, e temos mais todas essas ferramentas que podem nos ajudar na hora da publicação. É uma ferramenta, assim, muito fácil da gente utilizar, e eu espero que seja construído colaborativamente com todos vocês. Voltando então para o nosso livro digital, nós temos aqui a devolutiva em relação aos professores, da avaliação, né, a relevância da pauta, e em relação à relevância da pauta na visão dos professores coordenadores. E aqui nós temos os comentários, alguns, né? Nós tivemos mais participações dos professores e também não ficaria inviável mostrar para vocês todas as contribuições. Então, nessa parte aqui, vocês contribuíram em relação aos aspectos relevantes da experiência no desenvolvimento desta pauta. E alguns comentários. Então, foi muito relevante o trabalho com o Museu da Manhã. Gostaria de enfatizar que foi importante a abordagem do conteúdo em ATPC, muito produtivo, de maneira geral gostei, foi dado um suporte em relação às habilidades e sugestões de conteúdo. Então, eu queria deixar muito claro, assim, para vocês, o objetivo desses ATPCs é subsidiá-los no desenvolvimento das atividades e organização das aulas de vocês, tá bom? E nesse sentido, vocês podem contar conosco. Então, aqui tem mais as contribuições e uma em específico, que é essa aqui. Gostaria de apresentar uma sugestão. Desenvolver uma plataforma específica para a criação de uma biblioteca virtual, disponibilizando revistas, artigos, livros em PDF, slides em PowerPoint, e estabelecer um canal de interação para ser apresentadas as atividades, fóruns de debate sobre o respectivo tema e até mesmo deixar o canal aberto para que os educandos possam também compartilhar seus conhecimentos ou até mesmo objetos históricos. Então, como nós trabalhamos diretamente com vocês, esse canal ele está sendo aberto para professores e coordenadores para que possam contribuir na construção desses materiais, que é justamente o Padlet. Em relação aos alunos, eu gostaria de dar uma sugestão. Somos muitos professores, cada professor com a sua sala, então que cada professor organizasse da melhor maneira possível uma ferramenta onde os alunos pudessem contribuir para determinado assunto desenvolvido nas aulas, tá? Então, no nosso caso, esse canal ele vai ficar aberto direto. Então, eu estarei sempre postando para relembrá-los da existência dele e da importância de vocês colaborarem nessa construção, tá bom? Em relação à avaliação dos professores coordenadores. Então, a pauta foi um instrumento de apoio à situação do professor coordenador no que se refere à formação, considerando os conceitos abordados, as referências e as estratégias metodológicas utilizadas. Então, olha lá também a relevância da nossa ATPC. E aí, a questão que foi abordada com os coordenadores foi um pouquinho diferente. Caso você queira reportar algum aspecto relevante da experiência no desenvolvimento desta pauta, utilize o campo a seguir. Você pode escrever um comentário até de 500 caracteres. Então, olha lá. Pauta bastante pertinente, bem objetiva. Plataforma Estude como ferramenta para ensino médio foi muito bem clara. Uma sugestão para a próxima TPC que precisa falar um pouquinho mais alto. Nós tivemos, na verdade, a Eliar teve um probleminha técnico na semana passada com o computador dela, então vocês puderam observar que o áudio dela não ficou bom.
mas esperamos que já tenha sido restabelecido para que todos consigam ouvi-la de maneira correta, né? E realmente eu ainda brinco com ela que quando eu comparo a minha voz com a dela nas gravações, a minha tá parecendo um negócio assim, um megafone, porque eu normalmente falo muito alto, né? E ela vai toda meiguinha, toda, né? Toda delicada e acaba dificultando o áudio para que todos entendam. Então, assim, nós também estamos nos adaptando a esse período de tecnologia, apesar de trabalharmos com ela, né? Eu diretamente, mas eu procuro dar o suporte a todos. Então, nós tivemos sim problemas técnicos, mas que para esse ATPC nós já procuramos normalizar, tá bom? Estamos sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. O canal agora de comunicação nosso, direto, estará aberto sempre. Vamos colocar também esse link no nosso blog da diretoria. Então, assim, a contribuição de vocês será fundamental nesse trabalho, tá bom? Então, desejo a todos um ótimo trabalho, que realizem as atividades e que vocês aproveitem ao máximo o nosso ATPC. Bom trabalho a todos! Olá, professores! Espero que vocês estejam bem. Conforme combinado em ATPCs anteriores, estou de volta para trabalhar com vocês alguns temas relacionados à educação especial e nós decidimos nomear esses momentos, né, da minha participação nos ATPCs em momento de educação especial. Hoje, o que é que nós vamos trabalhar? Há algum tempo atrás eu fiz com vocês um levantamento das avaliações que vocês fizeram e os apontamentos de temas que vocês gostariam de estudar na educação especial. E um dos temas mais colocados ali foi o autismo. Então hoje eu venho trazendo para vocês um pouquinho a definição e as características do transtorno do espectro autista, tão comentado, tão falado, né, nos dias atuais. Mas antes, nós vamos começar então o nosso momento de educação especial por meio de uma atividade que é o registro no diário de bordo de vocês. Então eu quero que vocês reflitam e registrem aí no diário de bordo o que você entende sobre adaptação curricular, porque nós vamos já começar hoje a abrir uma porta para este conceito também associado ao transtorno do espectro autista. O tempo previsto para essa atividade é de 5 minutos, tá? Então, vocês podem aí registrar, refletir, né, o que vocês entendem sobre adaptação curricular. Feito isso, é muito importante que vocês socializem com os colegas, com os professores, o que cada um colocou. E o tempo previsto para essa atividade também é de 5 minutos, tá? Então, como estamos distantes, né, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, nós vamos dar início agora, depois de ter realizado as atividades, os registros aí no diário de bordo, a gente vai dar início a essa discussão hoje, essa primeira discussão sobre o transtorno do espectro autista. Mas é importante que vocês saibam que vai existir aí ao longo da nossa discussão um importante documento que vai nortear todas as nossas reflexões, que é a instrução publicada no Diário Oficial, né, no dia 14/1/2015. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa instrução, apesar de eu já ter mostrado ela aqui para vocês, mas a gente vai revisitá-la ao longo dos nossos momentos de educação especial aqui no ATPC de Humanas, tá? Bom, primeiro de tudo,
quando vamos começar agora, né, neste momento falando sobre autismo, algumas questões eu acho que são importantes para iniciarmos a nossa conversa, a nossa breve reflexão, né? E aí vocês não precisam escrever em lugar algum, mas apenas refletir sobre isso, né? O que vem à sua cabeça, o que vem na sua mente. Eu costumo empregar muito essa palavra, né? Quem trabalha comigo sabe, o que vem no seu coração também. Quando eu falo sobre autismo, né? Agora é o momento de olhar para nós, né? O que eu sei sobre o autismo? O que eu já ouvi falar sobre o autismo? O autismo é uma deficiência? Então, essas perguntas nós vamos responder ao longo do nosso bate-papo aqui hoje, tá? Então, o que você sabe sobre o autismo, né? Já leu alguma coisa sobre isso? Já ouviu falar sobre isso, né? Já ouviu falar sobre o autismo? Para você, o autismo é uma deficiência? Então vamos lá. Vamos começar então, vamos para o nosso caminhar no dia de hoje. Desde 1983, chamaram-nos a atenção várias crianças cujo quadro difere tanto e tão peculiarmente de qualquer outro tipo conhecido, que cada caso merece e espero que venha a receber com o tempo uma consideração detalhada de suas peculiaridades fascinantes. Quem disse isso foi esse homem que você está vendo aí, que é um importante médico, que eu vou colocar aqui agora na tela para que a gente possa compartilhar um pouquinho da história dele. É um importante médico austríaco, tá? Radicado nos Estados Unidos, que é o Leo Kanner. O Leo Kanner, em 1943, ele começou a estudar o autismo, observando 11 crianças. E a partir dessas observações, ele escreveu um artigo, que é os transtornos autistas do contato afetivo, né? E o que ele percebeu? De acordo com ele, qual era o traço fundamental do autismo identificado por esse importante médico que faz parte aí da história, né, do autismo. Ele percebeu, e aí é a palavra mesmo que a teoria traz, tá? Uma incapacidade para se relacionar normalmente com as pessoas e situações. Só que a história do autismo não começa daí, tá? Lá em 1911, Bleuler, pela primeira vez, ele fala sobre o autismo. Né? Então ele começa a estudar também e a perceber que estavam nascendo determinadas crianças que tinham algumas características que eram muito peculiares, e uma dessas características era a perda de contato com a realidade e a dificuldade ou a impossibilidade na comunicação. E lá em 1943, então, o Kanner, ele vem com todo esse estudo, essa teoria, e aí se efetiva, né? De fato, todos os estudos e as propostas e as características começam aí sobre o transtorno do espectro autista, tá? De uma maneira mais efetiva, de uma maneira que a gente pode dizer assim, mais registrada, onde as pessoas começam a pensar, estudar, debater, vários médicos começam a olhar para isso. Os estudos iniciais sobre o autismo se deram principalmente na área da saúde, tá? Tô trazendo superficialmente a história, porque eu acho que é importante que vocês saibam um pouco de como tudo começou, tá? Vocês estão vendo aí na tela várias mãos, né? Então agora a gente entra no nosso processo de reflexão também, né? Porque conhecer sobre o autismo nos dias atuais significa deixar de lado alguns conceitos pré-concebidos, algumas crenças que nós temos, alguns valores. Abandonem a ideia que vocês tinham de autismo até então, porque essa ideia hoje, em 2020, ela está mudando muito as características do diagnóstico, e vocês, professores, estão sendo convidados a olhar para isso hoje junto comigo. Tá? Então, vamos começar a nossa reflexão para que a gente possa aprofundar um pouco mais no tema. Então, vocês estão vendo aí várias mãos, vários olhos, e é claro que eu olhando para essas mãos e olhando para esses olhos, eles me parecem, apesar de serem todos olhos, né? Eles me parecem diferentes,
vários tipos de cabelos, né? Que são todos cabelos, mas são diferentes, né? Várias pessoas. E por que que eu fiz esse caminhar com vocês, né? De mostrar essas diferenças de coisas que se assemelham, né? Por quê? Porque assim também são as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, tá? As características e as especificidades dessas pessoas são diferentes. Apesar de serem todos diagnosticados com transtorno do espectro autista, todos esses alunos, todas essas pessoas são diferentes. Então, começamos aqui uma reflexão no sentido de, é claro que a gente vai falar sobre isso ao longo do tempo. Quando eu penso em autismo, e é claro que em qualquer outro tipo de deficiência, mas autismo é uma questão muito debatida nos dias atuais, né? Muito se sabe sobre o autismo, muito se quer saber sobre o autismo, vários cursos, palestras, ideias, né? Autismo é uma das buscas maiores na internet. As pessoas buscam muito conhecer a definição, as características, só que para conhecer o autismo eu também preciso entender e respeitar a subjetividade que está por trás dessas pessoas, para nós, que está por trás dos nossos alunos. São todos autistas? São. Possuem todos os mesmos diagnósticos? Possuem, né? Mas as especificidades deles são diferentes. Então, vamos começar a ampliar o nosso conceito. Falamos de autismo, não adianta, não dá para colocarmos todos numa mesma caixinha, sabe? E ali eu ofereço a eles uma mesma intervenção, uma mesma maneira de olhar, de tratar. Não, estamos falando de pessoas diferentes. Assim são os autistas que estão na nossa rede hoje, que estão na nossa sala de aula. Às vezes você, professor que está me ouvindo, né, deve ter 2 ou 3 alunos aí autistas em classes, em salas de aulas diferentes, e você mesmo vai dar razão para mim nesse momento ao começar a olhar para cada um deles e ver as diferenças que se sobressaem ali, né? Alguns têm mais facilidade para uma coisa, outros têm mais facilidades para outras, outros se comunicam melhor, outros já nem tanto, né? Alguns gostam do toque, outros não querem o toque. Então, conhecer o autismo hoje, novamente eu volto a repetir, é abandonar todas as crenças que nós tínhamos lá atrás a respeito do que era o autismo anteriormente, tá? Então, vamos seguir com o nosso caminhar. Nós temos aí várias crianças. Quem é o autista? Olhando para essas crianças, quem será o autista? Vou dar aí um minutinho para vocês responderem. Olhando para esses nossas crianças, né? Qual deles será que parece... Também estou olhando aqui junto com vocês, tá? Qual deles parece ser o autista? Na verdade, pessoal, pode ser qualquer um deles, porque autismo não está escrito na testa, não é algo visível. O autismo, quando eu penso em autismo, eu falo de uma alteração, principalmente no comportamento, que a gente vai conhecer um pouquinho agora, tá? Então, não é algo visível. O autista pode ser qualquer uma dessas crianças, não está escrito na testa de ninguém, né? Por isso que a gente trabalha muito essa questão da definição. Vocês se lembram que eu falei para vocês, não existe mais o termo portador, ninguém carrega uma deficiência, não está escrito na testa de ninguém. A deficiência é uma condição do sujeito. Então, pensando nessa perspectiva, qualquer uma dessas crianças aqui podem ser autistas, por que não, né? Bom, atualmente, a gente fala muito autismo, né? Autismo. Atualmente, o termo utilizado é transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, que tem aí a sigla TEA, que provavelmente vocês já devem ter visto em vários lugares, tá? E por que que esse termo atualmente está sendo mais utilizado? Porque o transtorno do espectro do autismo, tá? Principalmente essa palavrinha aí, espectro, ela aponta uma variedade de possibilidades, nas quais as características desses nossos alunos, eu vou me referir como alunos, tá? Somos professores aqui, estamos no nosso bate-papo, nos quais as características desses nossos alunos
que possuem um transtorno do espectro autista, elas podem aparecer de forma amena ou severa, tá? Aí a gente já começa a perceber a subjetividade e as diferenças dos nossos alunos quando a gente pensa aí no autismo, tá? Autismo, pessoal, é uma deficiência? O que vocês acham? Na verdade, existem vários debates sobre isso, né? A saúde fala uma coisa, a educação fala outra. Como sou professora, né? Eu vou trazer aqui para vocês, para nossa discussão, a lei, tá? O conhecimento que está na lei. É claro que vocês podem ouvir outras ideias, outras definições a respeito disso, mas eu prefiro refletir com vocês hoje pensando no contexto que nós temos aí na lei. Existe a Lei 12.764, de 27/12/2002, tá? Que considera, para os efeitos desta lei, a pessoa com transtorno do espectro autista, tá? Como tendo uma deficiência. E aí vocês podem perceber que essa lei ela é datada de 2012, ela traz o termo portador. Eu coloquei em vermelho porque atualmente a gente não utiliza mais o termo portador, já trabalhei com vocês isso lá atrás, tá? Hoje é pessoa com deficiência, não se porta a deficiência é uma condição do sujeito. Mas voltando aqui para nossa conversa hoje, tá? Vamos olhar ali para o item 1. Deficiência na comunicação e na interação social, tá? Aí a gente tem também marcada, como diz a lei aí, tá? Por uma deficiência novamente, percebam que aparece aí 2 vezes a palavra deficiência, tá? Na comunicação verbal e não verbal, que é utilizada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter as relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. No item 2, traz o seguinte: padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, tá? Que são manifestados por comportamentos motores verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, tá? Esses nossos alunos, essas pessoas com transtorno do espectro autista, eles têm apego à rotina, padrões de comportamentos, seguem rituais, interesses restritos e fixos, que nós costumamos chamar de hiperfoco, que é o interesse em um único assunto específico. Então, são aqueles alunos que sabem tudo sobre carros, ou que sabem tudo sobre dinossauros, ou que sabem tudo sobre políticas, né? E vários outros tipos de interesse, e querem ficar discutindo isso o tempo todo. Mais pra frente eu vou explicar para vocês certinho como isso funciona. Por que eu trouxe essa lei? Não vamos nos apegar a esses termos que estão aqui, nossa, meu Deus, comportamentos estereotipados, não vamos nos apegar a esses termos, vamos voltar na nossa reflexão. Autismo é uma deficiência? De acordo com essa lei, tá? De acordo com essa lei, autismo é sim uma deficiência. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. E aí vem aquilo que eu já falei para vocês. Nem toda deficiência é visível, tá? Por que é considerado uma deficiência? Porque existe, tá? Resumindo aí o que traz essa lei, a 12.764, existe uma deficiência por parte dessas pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista nas habilidades que envolvem comunicação e interação social com o outro, tá? Porém, a gente tem que refletir que em cada pessoa, cada aluno nosso, essa interação social, essa comunicação, ela ocorre, né? E ela se manifesta, as características, de maneira diferente. É aí que está a importância da subjetividade. Para continuar trabalhando com vocês um pouquinho mais sobre a nossa definição sobre o transtorno do espectro autista, às vezes nós ouvimos dizer, né? Ai, ele é muito severo, esse é autista severo, esse é autista leve. A resolução
e aí a instrução 14/1/2015, ela não traz o autismo como sendo leve, severo, moderado, profundo. Aliás, são classificações que eu, Aline, evito muito, né? E eu acho que elas são aí passíveis de algumas reflexões, porque quando eu classifico em leve, moderado, severo, profundo, é como se, nesses casos específicos, né, é como se eu estivesse limitando o desenvolvimento do sujeito. Então, eu trago aí a instrução de 14/1/2015, que eu coloquei lá no início, que está aí norteando as nossas discussões, que a instrução, ela vai falar de níveis, quando ela traz a característica do autismo. Em muitos diagnósticos, em muitos relatórios que você, professor, já deve ter aí pego nas suas mãos, né, a respeito dos nossos alunos, vocês vão encontrar, assim, transtorno do espectro autista do nível 1, transtorno do espectro autista do nível 2. Vamos entender melhor o que é isso, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui e eu peço que vocês me acompanhem nessa leitura. A gente vai começar pelo nível 3. Então, as pessoas, né, os nossos alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista do nível 3, são alunos que requerem um apoio muito substancial. E aí, de acordo com as características, o que é que eles apresentam? Eles apresentam graves déficits na capacidade de comunicação social, verbal e não verbal, tá? Graves prejuízos no funcionamento, tá? Eles são limitados, e aqui a instrução traz muito limitado em iniciar interações sociais, e eles têm respostas, assim, mínimas as interações sociais com os outros, tá? Inflexibilidade de comportamento, eles possuem extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos repetitivos, restritos, e isso vai interferir significativamente no funcionamento desse sujeito em todo o seu desenvolvimento global, em todas as esferas, tá? E existe aqui também um grande sofrimento, uma grande dificuldade, como traz aí, né, a instrução, em alterar o foco ou a atenção, tá? E aí eu peço para vocês, professores, uma pausa aqui. Por quê? Porque os alunos de nível 3, eles não se encontram em escolas do ensino regular, tá? Esses alunos autistas, geralmente eles estão em instituições, tá? Instituições como escolas de educação especial. Por quê? Porque eles se enquadram naquilo que a educação especial chama de permanente pervasivo. O que é isso, né? Ou pervasivo permanente, mais fácil para se registrar aí esses conceitos. Pervasivo permanente são pessoas com deficiência que requerem um tipo de atendimento, tá? De alto grau de intensidade. Então, são pessoas que têm um alto grau de dependência e, por isso, precisam desse atendimento que a gente determina como pervasivo permanente. Esses alunos, eles não se beneficiam do currículo pedagógico. Então, por isso que eles estão em instituições, tá? Achei importante trazer essa definição, por quê? Porque quando eu falo do diagnóstico de autismo, eu posso ouvir falar, né, que tem aí o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E eu preciso saber, né, as características e entender o tipo de intervenção que esses nossos alunos, eles podem receber. Então, por isso que nível 3, quando eu falo de nível 3, é um apoio muito substancial. Novamente eu volto no termo, eu estou falando daqueles alunos pervasivo permanente, que têm um alto grau de dependência em relação à deficiência que apresenta, né? Geralmente são aqueles alunos, e eu acho que eu não sei se eu já fiz isso para vocês, são aqueles alunos que não se comunicam oralmente, são aquelas pessoas que ficam o tempo todo assim, eu acredito que vocês já viram, né? Então, esses alunos não são do ensino regular. Esses alunos são de instituições, de escolas de educação especial especializadas, tá? Vamos seguir, então. Pensando no nível 3, a gente vai agora para o nível 2, né? Então, os alunos que apresentam transtorno do espectro autista de nível 2 requerem um apoio substancial. Então, vamos ver as características, tá?
eles possuem déficits acentuados das habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. Percebem que as características aqui no nível 2, elas vão ficando mais amenas, tá? Prejuízos sociais aparentes, mesmo com apoio. Essas crianças, esses jovens, né, esses adolescentes, eles têm limitações no sentido de dar início a interações sociais, tá? E as respostas deles são reduzidas. Pode ser que esses jovens, esses nossos alunos, eles até iniciam uma interação social, mas diante de qualquer frustração, eles perguntam algo, eles não são, as pessoas não respondem, né? Numa conversa ali, eles se retiram. Eles até iniciam uma interação, mas eles têm dificuldades de manter essa interação, tá? Eles também apresentam inflexibilidade de comportamento, tá? Dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos repetitivos e restritos. Percebam que dificuldade em lidar com mudanças, comportamentos repetitivos, eles aparecem em todas as características de todos os níveis, tá? E também existe aqui um sofrimento, não mais um grande sofrimento, mas um sofrimento ou uma dificuldade em alterar o foco, né? Ou a atenção. E aí a gente tem também o nível 1, que são aqueles alunos que necessitam de apoio também, tá? Quando eu digo apoio aqui, eu estou dizendo de atendimento educacional especializado por meio das salas de recurso, tá? Estou dizendo também, muitas vezes, o cuidador, que é aquele profissional que fica na escola, que tem a função de cuidar, né, dos alunos. Ele não é um professor nas habilidades, tá? Então, ele tem a função de cuidar dos alunos, orientar e auxiliar nas habilidades que envolvem alimentação, locomoção e higiene, tá? Então, são esses tipos de apoio aí. Os adolescentes, os jovens, as crianças que têm transtorno do espectro autista do nível 1, tá? O que eles apresentam? Na ausência desse apoio, eles podem apresentar déficits na comunicação, causando prejuízos visíveis, né? Dificuldade em iniciar interações sociais, tá? E muitas vezes eles dão respostas atípicas numa conversa. Às vezes você está falando de algo, você pergunta algo, ele te responde outra coisa, ou ele é muito direto nas respostas, né? E exige aí da gente um certo manejo para lidar com isso, tá? Interesse reduzido em interações sociais, eles tendem mesmo a se isolar. Você pode chamá-lo para uma interação, você pode chamá-lo para uma conversa. Na primeira oportunidade, ele tende a se retirar e preferir ali ficar mais, vamos assim dizer, não vou dizer no mundo dele, porque essa expressão me incomoda bastante. Vamos pensar que eles preferem estar um pouco mais sozinhos, né? Eles têm as suas preferências aí nesse sentido, até por apresentar dificuldades e não está dentro do interesse dele manter essas interações sociais. Existe aí uma inflexibilidade de comportamento. Também nós temos uma dificuldade em alternar as atividades e o problema de organização e planejamento, né? Eles possuem dificuldades para organizar e planejar as suas ações. Ok, isso daqui que foi falado até agora é a definição. Então, eu já vi a definição, eu já vi as características e os níveis, que tem o nível 1, que tem o nível 2 e que tem o nível 3. Mas vamos falar um pouquinho mais de uma maneira que não fique tão técnica. Vamos sair um pouquinho dessa instrução, né? Que eu preciso passar ela para vocês professores precisam entender que ela existe, que ela é uma resolução utilizada por nós, né? Principalmente professores aí que atuam com a educação especial. Mas vamos falar um pouquinho mais de uma maneira que se torne mais simples o nosso entendimento, tá? O autista, né, ele organiza o pensamento em imagens e é por isso que ele precisa de um ambiente estruturado e de um ambiente organizado, né? Como que é feito o diagnóstico desses nossos alunos, desses nossos jovens? É um diagnóstico clínico, tá? Não existe exames
Às vezes as pessoas acham que vai dar alguma alteração no cérebro, que vai dar alguma alteração no sangue, né? Os pais levam os filhos aos médicos aí, vamos virar essa criança, né, no bom sentido, do avesso e fazer tudo quanto é tipo de exame. Não aparece em exame algum. Quando eu falo de autismo e do seu diagnóstico, eu estou falando de uma observação direta do comportamento. E é no comportamento desse nosso jovem, dessa nossa criança, desse nosso aluno como um todo, desde o nascimento até a idade atual. E eu posso começar a perceber essas características antes mesmo dos 3 anos. Geralmente são crianças que demoram a falar. Você chama, ela escuta, mas ela não responde. Ela tem dificuldades de olhar, tá? De olhar nos seus olhos. Muitas vezes ela olha no olho, você tá tentando manter essa interação, ela abaixa a cabecinha. Então, assim, são as primeiras características que a gente pode começar a olhar. Elas andam, né? E aí tem algumas características peculiares de andar nas pontas dos pés. São avessas a barulho, né? Muito barulho, coloca a mão aqui no ouvido, ou choram constantemente quando são ainda bebês diante do excesso de barulho, tá? E aí, por aí afora vai, né? Só que o que é importante para nós sabermos aqui, enquanto professores também, que trabalhamos nesse universo aí de alunos diagnosticados com autismo, que esse diagnóstico, tá? Ele não aparece em nenhum exame. Apesar de ser um diagnóstico clínico, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, onde vai ser feito uma observação detalhada do comportamento dessas crianças, né? Levando em consideração aquelas características que a gente acabou de ver, a comunicação, a interação social, tá? Atualmente, como falamos de transtorno do espectro autista, o termo síndrome de Asperger, que antes a gente usava como um grau mais leve do autismo, né? Ele caiu. Ele deixou de existir. Hoje é transtorno do espectro autista nível 1, nível 2 e nível 3. Nossa, mas eu escuto ainda falar, mas tem pessoas sendo diagnosticadas com síndrome de Asperger. Mas esse termo, atualmente, ele está em desuso, tá? Nós não utilizamos mais o termo síndrome de Asperger, tá? Outras características, como nós já falamos ali, os alunos com transtorno do espectro autista, eles têm interesses exacerbados, que a gente chama de hiperfoco, por coleções de dinossauros, carros, heróis, e aí aviões, e por aí vai. Cada um tem o seu foco de interesse. E a gente vai perceber que existe uma maneira muito peculiar de se trabalhar com isso e ter bons resultados pedagogicamente. Mas eu quero explicar um pouquinho para vocês, eu até peço desculpas que eu fiz aqui as minhas anotações, porque quando a gente pensa em autismo é tanta coisa, tantas características para a gente falar, né? Mas assim, por que essa questão do hiperfoco? Existe um psiquiatra que o nome dele é Caio Abujade. O Caio Abujade, inclusive se vocês digitarem na internet, no YouTube, vocês vão ver vários vídeos sobre ele. Ele é especialista, ele é psiquiatra infantil, especialista no transtorno do espectro autista. Então, o que ele diz? Na verdade, assim, o nosso cérebro, tá, é um cérebro típico. O cérebro dos alunos autistas é considerado um cérebro atípico. Então, como que o nosso cérebro funciona? Quando nós fazemos uma atividade, né, e aí a gente inicia outra atividade, automaticamente, tá, nós vamos desligando aquela atividade anterior. Então, a gente está fazendo uma atividade aqui, começamos outra, desligamos a atividade anterior. O cérebro de uma criança, de um jovem, ou de um aluno autista, não. É um cérebro hiperexcitado. Então, ele começa uma atividade, por isso a dificuldade de manter o foco. Então, ele começa uma atividade, pessoal, tá? Espero que vocês estejam me acompanhando aqui. Então, ele começa uma atividade sem desligar a atividade anterior que o nosso cérebro faz. Então, ao longo do dia, esse cérebro, ele tá fazendo 100, 1000, milhares de atividades ao mesmo tempo. Tá? E é por isso que
Nós, né, enquanto profissionais da educação, temos que entender o funcionamento disso, porque muitas vezes a gente tenta trazer um aluno com transtorno do espectro autista para funcionar como o nosso cérebro funciona, mas é muito difícil para ele, porque o funcionamento do cérebro dele é diferente do nosso. É um cérebro, como o Caio Abujad já diz, né, que é o psiquiatra infantil aqui, é um cérebro hiperexcitado. E aí, o que que acontece? Todos nós, tá? Todos nós, desde quando nascemos, e isso ele também fala, o que que a gente faz? A gente cria durante o dia redes neuronais. E à noite nós armazenamos essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente absorve mais e à noite no dia seguinte a gente vai criando mais, né, redes neuronais e à noite a gente vai absorvendo essas redes neuronais. Com os nossos alunos autistas, né, o que que acontece? Os nossos alunos autistas, eles têm redes neuronais de preferências. É aí que está, né? O cérebro deles funciona dessa maneira. É aí que está, então, a questão do hiperfoco. São essas redes neuronais de preferência, que é a maneira como o cérebro deles se organizam. Então, é muito importante que eu, professor, atrele essas informações do dia, os conhecimentos da minha aula, a essas redes neuronais de preferência, tá? Como assim, Aline? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno ali que gosta de dinossauros e eu preciso que ele entenda sobre os períodos históricos, tá? E aí vocês podem aí utilizar aí o exemplo de qualquer tipo de conteúdo que vocês quiserem, né? E eu quero que ele entenda sobre os períodos históricos, mas ele tá ali falando de dinossauros. Se eu corto esse movimento, dificilmente eu terei sucesso. Porque como eu cortei esse movimento, eu cortei a organização do cérebro dele. Então ele pode parar por 1, 2, 3 minutos. Daqui a pouco tá ele lá de novo falando sobre dinossauro. Lembre-se, isso é o hiperfoco dele. É os esquemas neuronais, as redes neuronais de preferência. Então, na verdade, qual é a sacada aí? A sacada é utilizarmos essas redes neuronais de preferência dele para trazer para junto o nosso tema de trabalho, o nosso conteúdo trabalhado. Então, vou voltar lá. Se ele está falando sobre dinossauro e eu quero que ele aprenda sobre os períodos históricos, eu vou lá nele. Olha, que legal! Que época que os dinossauros existiam, né? Que época que eles desapareceram? Conta um pouquinho mais para mim. Que tipo de período histórico será que era esse, né? O que veio antes? Qual período histórico veio depois, né? Com o desaparecimento dos dinossauros, enfim. Você, professor, que tem conhecimento aí amplo da sua disciplina, eu peço desculpa pelo exemplo raso que eu tô dando, é que eu não sou especialista na área, né? Mas assim, é só para que vocês entendam. A hora que eu começo a falar, nossa, será que existiu um período histórico aí nessa época que os dinossauros viveram? Como é que será que era? Vamos procurar descobrir, né? Olha, vocês sabiam que antes ou depois desse período era tal coisa? O nome era esse? Pronto. Eu trouxe ele para o meu conteúdo, para a minha aula, para o meu foco de atenção, utilizando os mesmos esquemas neuronais que ele tem. O mesmo, utilizando o hiperfoco dele, utilizando o interesse que ele tem por um determinado assunto. E sem que ele perceba, tá? Por quê? Porque você utilizou os mesmos esquemas neuronais. Ele passa, então, a discutir com você e a entender sobre os períodos históricos partindo da sua interferência imediata a respeito do hiperfoco dele. Olha, os dinossauros, que época será que eles viveram? Fala um pouquinho para mim mais sobre isso, né? Que período será que era esse histórico? Vamos pensar sobre isso? Você já pegou ele aí, tá? Então são dicas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso quando estivermos trabalhando com adaptação curricular, tá? Existem também nos nossos alunos autistas, tá?
presença assim, de habilidades incomuns, como cálculos matemáticos complexos, memorização de grandes sequências, mapas de cidade, cenas de filme. Eles decoram caminhos para se chegar a alguns lugares, e cenas de filme eles decoram e eles ficam muitas vezes repetindo ali, tá? Existe uma dificuldade para interpretar metáforas, ironias, frases com duplo sentido, mentiras. Então, se você estiver dando aula, vamos pensar aí, é que a gente agora não está numa situação presencial, mas retornaremos, com certeza, né? Então, se você estiver aí dando aula e falando, e aí você fala, nossa, parece que vai chover, nossa, igual ontem, choveu canivete, ou vai chover canivete. Ele pode levantar e entrar debaixo da carteira, porque ele vai acreditar que vai chover canivete, né? Ele tem dificuldades para entender as metáforas, e é muito importante que a gente entenda disso, até para estabelecer essa comunicação, né, com os nossos autistas. A utilização de metáforas, eles possuem dificuldades para entender, para compreender esse contexto, tá? Existem também uma dificuldade em compreender no outro, tá? A linguagem não verbal, as expressões faciais, os gestos, os movimentos corporais, a alegria, a tristeza do outro. E o mais importante, professor, né, é que você entenda que isso não é porque ele não tem limites, não é porque ele é sem educação, não é porque ele é egoísta, né? Não é porque, enfim, várias outras coisas aí que vocês podem estar refletindo, pensando ou até estabelecendo alguma relação, tá? Na verdade, essa é a maneira como o cérebro dele funciona. Lembra lá no início, essa é a maneira como o cérebro dessas pessoas se organizam. É claro que essas características, essas curiosidades que eu estou colocando aqui, elas podem aparecer tanto de uma maneira mais acentuada ou mais amena nos nossos alunos, mas em sua maioria elas estão presentes, tá? E aí, ainda falando um pouquinho sobre essa questão do olhar para o outro, de não conseguir de repente entender um movimento de alegria, de tristeza e corresponder a isso. Poxa, você está triste, ô meu amigo, vem aqui, vamos conversar. Muitas vezes pode acontecer de um amigo lá estar triste e ele querer falar sobre o dinossauro. Né? Por quê? Porque existe essa dificuldade nessa interação social, essa dificuldade em compreender, tá? Como tá aqui, a linguagem não verbal, as expressões faciais do outro, tá? E existe também aquilo que a gente chama de falta de autocensura, que é o filtro. Então, eles costumam falar tudo o que pensam e ser direto nas respostas, tá? E mais uma vez eu toco, isso não está relacionado à ausência de limites ou à educação, é o funcionamento do cérebro dele. Nossa, mas nós não podemos orientar? Sim, claro que podemos, e até devemos orientar, mas temos que, antes de orientar, entender as manifestações desse comportamento, que é um comportamento atípico, que a gente pode intervir, mas entender que isso não está atrelado a uma ausência de limites, tá? Mas sim como o cérebro dele funciona. Tudo bem? Bom, outras características aí então, existe um atraso no desenvolvimento motor, existe também dificuldade na coordenação motora fina e na coordenação motora grossa, inclusive na escrita. São alunos que demoram muito para passar daquele processo que a gente chama, né, de letra bastão para letra cursiva. Muitos preferem continuar na letra bastão porque ela traz para eles uma maior facilidade, tá? Esses nossos jovens, nossos alunos, nossos adolescentes, eles têm hipersensibilidade sensorial ou a hipossensibilidade também, tá? Eles podem ser resistentes ao toque, não me toque, né? Eles podem ser resistentes a barulho, a cheiros, a alimentos também, eles têm restrições alimentares, como eles podem também desejar e necessitar do toque no outro, né? De tocar, de estar próximo, de estar juntos. Então, tem a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Existe também, por parte desses nossos alunos, um grande fascínio, né? Por objetos que giram, né?
Quando pequenos, eles são capazes de ficar horas olhando o carrinho, a roda do carrinho girar, né? Objetos luminosos e com músicas. Pensando na aprendizagem, eles têm dificuldades em generalizar o aprendizado, eles se apegam nas partes e não no todo. Tudo bem? E aí existe uma grande dificuldade em organizar e planejar as execuções das tarefas. Por isso que eles precisam de previsibilidade, por isso que eles precisam antecipar os acontecimentos, por isso que existe aí também um apego exagerado a rotinas. Quando eu antecipo o que vai acontecer, como vai ser a nossa aula, como vai se dar, e eu vou trabalhar isso com vocês nas adaptações curriculares, tá? Como vai ser o roteiro, os tipos de atividade que terão, né? Numa situação agora, por exemplo, numa situação de dia a dia, de uma situação presencial, quando eu antecipo os acontecimentos daquele dia, eu entro na sala falando, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Eu dou para ele o passo a passo das atividades, ou até mesmo no meu roteiro, quando eu coloco no início, rotina do meu roteiro. Neste roteiro você fará atividade 1, isso, atividade 2, isso, atividade 3, isso, né? Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Na verdade, eu estou ajudando esse aluno a se organizar e a se reestruturar dentro daquele cérebro hiperexcitado que ele possui, tá? Por isso que é necessário que ele tenha a previsibilidade e a antecipação dos acontecimentos. E aí vocês vão dizer para mim assim, nossa, mas o mundo é mutável. Esse é o grande desafio, né? O mundo é mutável, o mundo gira, né? A escola está em constante movimento. Exatamente, está em constante movimento. E os acontecimentos imprevisíveis podem acontecer. É muito importante que quando isso aconteça, a falta de um professor, né? Alguma situação dentro da escola, que esse nosso aluno não seja avisado junto com o grupão, né? Junto com todos, tá? Eu posso chamá-lo e posicioná-lo frente a essa nova mudança que aconteceu ali naquele momento, que ele já tinha estabelecido como uma rotina, mas essa rotina quebrou, tá? Então agora, olha, o professor de matemática, o de história, né? Ele não pode vir hoje, ele está com alguns probleminhas pessoais, então estou te chamando aqui para te comunicar, né? Nunca junto com o grupão, sempre ele sendo avisado, ele no caso, né, individualmente, para que a gente possa ajudá-lo novamente a se reorganizar dentro daquele mar de estímulos que ele tem, que eu já citei para vocês aí, o cérebro do aluno autista é um cérebro hiperexcitado, tá? Enfim, são diversas coisas que as perguntas surgem aí, né, na nossa mente, mas uma das perguntas que mais tem é, existe medicação para autismo? Né? É muito comum, e isso é uma coisa que eu reflito muito, né? As pessoas falam, mas ele toma remédio? Mas ele toma alguma medicação? Olha, precisa ver se a medicação dele está controlada ou não. Eu preciso, enquanto professor, entender o seguinte, que não existe medicação para autismo, porque se eu estou falando de autismo, eu estou falando de milhares de pessoas. Logo, existem milhares de pessoas que têm autismo, então não vai existir uma medicação para essas milhares de pessoas, tá? O que acontece é que muitos alunos tomam a medicação. Por quê? E aí entra aí num rol de curiosidades para nós, né? Um novo conhecimento. Porque o autismo vem acompanhado de uma comorbidade. E o que é uma comorbidade? Uma comorbidade, tá? Vou falar bem claro aqui para vocês, sem me apoiar aqui nas leituras do meu PPT. Uma comorbidade são duas situações presentes num sujeito. Duas situações presentes no aluno. Então, por exemplo, esse aluno, ele apresenta o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o autismo. Ele toma a famosa Ritalina, ele toma o famoso Vyvanse, né, que alguns de nós já conhecemos, mas não por conta do autismo, mas sim por conta do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, existe medicamento para autismo? Não, para o autismo não.
Ele toma a medicação porque o autismo vem acompanhado com comorbidades, tá? Então, aí é necessário, se essa comorbidade necessitar de medicação, aí ele toma a medicação, tá? Então, fica aí essa dica aí para vocês. Outra curiosidade, a dupla excepcionalidade. Vocês já ouviram falar desse conceito? Sabe o que é a dupla excepcionalidade? Vou explicar para vocês hoje, tá? A dupla excepcionalidade, ela pode ser definida como a presença de capacidades superiores em uma ou mais áreas que ocorrem conjuntamente com as deficiências. Nesse caso, então, basicamente, o autismo vem acompanhado com altas habilidades e superdotação. E aí, a gente sempre faz uma observação, principalmente nós de educação especial, uma observação muito cautelosa, porque uma coisa é o hiperfoco do nosso aluno, tá? Ele ter interesse naquilo e ele estudar tudo sobre aquilo, sobre dinossauros, tudo sobre carros, tudo sobre política. E outra coisa, tá? É altas habilidades e superdotação. É o autismo vir acompanhado de altas habilidades e superdotação. Pessoal, eu peço desculpas para vocês, tá? Como eu falo aqui, tem os imprevistos acontecem, superdotação aqui tá digitado errado, tá? Assim que eu finalizar o ATPC, eu vou corrigir, tá? Então, peço mil desculpas para vocês aqui pelo erro de digitação, me perdoem de verdade. Mas, assim, isso não vai comprometer o nosso entendimento, tá? Dupla excepcionalidade é quando o transtorno do espectro autista vem acompanhado de altas habilidades e superdotação. Autismo tem cura? Outra pergunta, né? Autismo tem cura? Não, autismo não tem cura, mas autismo não é uma doença, tá? Não é algo irreversível, ele é permanente, mas ele não é irreversível. Olhe para os nossos alunos autistas como pessoas dotadas de potencialidades e capazes de elaborar as mais complexas atividades, as mais diversas tarefas, né? Eles são capazes de elaborar tudo aquilo que nós planejamos. Só que para isso a gente precisa pensar, em muitos casos, em como muitas vezes adaptar o currículo para esses alunos. E é sobre esse tema que nós falaremos no próximo ATPC, porque hoje, né, eu acho que o tempo já está se esgotando aí, nós não vamos conseguir mais ir além. Eu quis trazer um pouco dessa teoria, peço desculpas se pareceu um pouquinho chato, um pouco confuso, a gente vai revisitar tudo isso novamente, mas é importante que você, professor, entenda que houve uma história, né? Quem lá no início começou a estudar sobre isso. É importante que você, professor, entenda sobre os níveis, entenda sobre as características, saiba as peculiaridades desse comportamento, né? Como a gente falou aqui dos esquemas neuronais, do hiperfoco, tá? Da dificuldade na comunicação, na interação social. É muito importante que você entenda isso para depois olhar para essa prática. Quando eu entendo isso, a minha prática, ela facilita. Eu trago pistas para a minha prática, para a minha ação docente, tá? Ok, eu já sei de tudo isso, Aline. E agora? Como é que a gente trabalha, então? E aí, pessoal, eu vou deixar esse conhecimento, tá? Essa adaptação curricular para o próximo ATPC. Mas eu deixo aqui a reflexão, né? Nós temos aí o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, do 6º ano. Trabalharemos com 2 habilidades do 6º ano, com uma sequência aí de atividades composta no caderno do 6º ano, pensando no aluno autista que a gente tem na nossa rede, porque para adaptar conteúdo, para adaptar o currículo, eu preciso entender e saber quem é o nosso aluno, o que ele sabe e o que ele precisa aprender. Então, esses conceitos, o como fazer isso, a prática, o mão na massa, que também está relacionado ao pedido de vocês, nós faremos no próximo ATPC. É que eu não poderia deixar de trazer para vocês hoje toda essa definição sobre o transtorno do espectro autista, os níveis, as características, tá? E o hiperfoco, que são coisas
essenciais para que você entenda. Eu tenho que entender o autismo, eu tenho que entender como ele funciona, eu tenho que entender que esse cérebro desse meu aluno é um cérebro hiperexcitado, eu tenho que entender que esse cérebro se organiza principalmente por imagens, que ele precisa de um padrão de rotina, tá? Para se organizar. Quando eu utilizo o hiperfoco que ele tem, tá? Quando eu parto dos mesmos esquemas neuronais que este aluno tem para trazer para ele a minha aprendizagem, aquilo que eu quero ensiná-lo, eu facilito muito o processo de aprendizagem dele. Então, isso são apenas algumas falas que a gente vai retomar no ATPC que vem, quando formos trabalhar diretamente com a questão da adaptação curricular, tá? Estamos chegando aí ao nosso final. Deixo para vocês um lembrete para que vocês, professores, e vocês, professores coordenadores, respondam à nossa avaliação. O link também está disponível na pauta. É muito importante que vocês respondam à avaliação. Tudo que é colocado ali norteia, direciona muito o nosso trabalho, né? E nos dá também sugestões e ideias para os próximos temas que podemos trabalhar aí ao longo dos ATPCs. Aqui estão as referências utilizadas no ATPC de hoje, tá? As referências também de educação especial. Gostaríamos, né, eu, a Gra e a Eguiar, de agradecer a presença de todos, a participação de vocês, a participação de cada um de vocês. E aí encerramos o nosso ATPC hoje com a seguinte frase composta no livro do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que o cativar aqui é no sentido de criar laços, tá? É nesse sentido. O cativar aqui é no sentido de o ensinamento que nós temos, tá? É no sentido de criar laços, de construir afeto, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nos amam. Nós somos responsáveis pelos sentimentos e pelos laços de afetos que elas têm conosco. Logo, tudo isso também está cativar alguém, também está relacionado às nossas escolhas, às escolhas que fazemos, né? Então, somos responsáveis por essas pessoas que nos amam, somos responsáveis por essas pessoas que constroem com a gente vínculos de afetos, laços de afetos, somos responsáveis por aquilo que falamos a elas. Logo, devemos cuidar disso, devemos cuidar desse afeto, devemos cuidar daquilo que falamos para elas e, sobretudo, devemos cuidar daquilo que ensinamos para elas também, tá? Ser professor é uma escolha. E às vezes, né, e aqui eu quero terminar abrindo meu coração para vocês. Às vezes eu escuto dizer que ser professor é um dom. Eu fico olhando, eu paro, penso, ser professor é um dom? Eu não acho. Eu respeito quem aqui está me ouvindo e acha que é um dom. Eu acho que ser professor é uma escolha que exige de todos nós muito conhecimento, né? Muito estofo, né? Mas muito conhecimento, muito estudo, muito compromisso, né? Isso vai além de dom. Dom da ideia de que alguém já nasce pronto, né? E não, nós estudamos muito, estamos estudando a cada dia para chegar aqui, para pensar em propostas diferentes, para lutar por uma educação de qualidade, né? E isso faz parte da nossa escolha. E nessa escolha, vamos cruzando com pessoas, que no caso são os nossos alunos, que vamos cativando ao longo do tempo. E sabe quando percebemos isso? Quando o tempo passa e a gente encontra aquele nosso aluno no supermercado ou no cinema com a sua família e ele olha pra gente e diz assim: olha, hoje eu sou tal pessoa, hoje eu tenho tal emprego, hoje eu faço tal coisa, isso aqui é a minha família e eu devo isso, professor, a você, a tudo que você me falava, a tudo que você me ensinava. Então, gente, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima, que voltaremos com a mão na massa. Vamos
aprender e eu vou trazer para vocês sugestões de atividades adaptadas com base no caderno do aluno do 6º ano. Um grande abraço, viu, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo. Se cuidem e não se esqueçam, tá? Tu te tornas responsável, eternamente responsável por aquilo que cativas, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.